Você pode estar se perguntando quem foi Borba Gato. O que ele fez para ganhar uma estátua em sua homenagem? Por que incendiaram a estátua de Borba Gato? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo aqui hoje no canal Geografia Irada. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu peço primeiramente que você coloque aqui o nome de qual é a cidade que você está assistindo. Esse vídeo também pode, deve fazer comentários sobre o que eu irei falar aqui para você. Se eu te ajudar, se você gostar, dá aquele like aí para poder fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Vou ser muito grato a você. Bom, no dia 24 agora de julho, a gente foi noticiado sobre a queima de uma estátua no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no distrito de Santo Amaro. A estátua de Borba Gato. E as pessoas começaram a me perguntar e a pesquisar também sobre quem foi Borba Gato. Tá, Marcelo, quem foi Borba Gato? Borba Gato ele foi um bandeirante. Marcelo, eu estudei lá no meu ensino, lá médio, no meu ensino fundamental, os bandeirantes, sobre toda a importância deles para o Brasil. Assim a gente estudou na escola, pelo menos eu, que sou um pouco mais velho, de repente que você, se você tem a minha idade, você também deve ter estudado um pouco sobre isso, a importância dos bandeirantes para o Brasil. E isso foi colocado nos livros e assim a gente estudou. Mas isso eu quero primeiramente te adiantar que foi uma estratégia do governo. Qual governo, Marcelo? O governo de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, quando fez lá a sua revolução, ele acaba ali certamente querendo unir o povo brasileiro. E aí, para unir esse povo brasileiro através de uma causa, ele procura usar um símbolo de um povo que lutou pela formação do território, que foram os bandeirantes. E aí, certamente, algumas estátuas, algumas homenagens e a história dos bandeirantes começa a figurar nos livros didáticos como se os bandeirantes fossem os grandes heróis. E assim a gente estudou sobre vários bandeirantes, como o Borba Gato. Então o Borba Gato, só na década de 60, ele vai ganhar essa estátua como homenagem. E as pessoas não questionavam, porque nós tínhamos essa visão do colonizador. Pensa bem, eu estudei, você estudou que o Brasil foi descoberto. A visão de quem chegou, a visão do colonizador, que chegou aqui no Brasil maravilhosamente, trouxe algumas especiarias, fez algumas trocas, como se fosse tudo uma grande harmonia. A gente tem que pensar, não na visão de quem chegou, mas de quem aqui estava, porque o território era de um povo que morava aqui, que tinha sua cultura, que vivia em harmonia. Os indígenas, assim que são chamados, o correto é chamar os povos nativos que aqui habitavam, eles foram invadidos, eles foram saqueados, eles foram exterminados. E quem contribuiu para esse grande extermínio foram os bandeirantes. Os bandeirantes mataram, alguns dados estimam, em mais de 300 mil indígenas. Se você pensar que no Brasil se estima que tinham 5 milhões de indígenas, e hoje nós temos em média 450 mil, a gente percebe quantos deles foram exterminados, quantos deles acabaram sofrendo por esse tal descobrimento que é contado para nós. Então, o objetivo desse vídeo é fazer você pensar. Então, o Borba Gato ele foi um bandeirante, e esse bandeirante certamente matou inúmeras vidas inocentes que moravam. Imagina você chegar num local e você querer roubar aquela riqueza. Não, aqui é o meu território. Vai resistir. E os bandeirantes foram matando milhares e milhares, se não milhões, de indígenas. Hoje cresce um movimento no mundo inteiro. Um movimento contra essa visão do colonizador. Para isso, eu vou remeter você a pensar sobre um conceito que vem ganhando muita força no mundo. Que é um conceito que eu venho estudando muito até no meu estudo do meu doutorado, que é o conceito da decolonialidade.
Marcelo, não seria descolonização? Não. O termo é decolonialidade. A decolonialidade, ela tem como grande objetivo mudar um pouquinho essa visão. Como assim? A visão não do colonizador, mas a visão do colonizado. Quando a gente trabalha a decolonialidade, existem vários autores hoje no mundo que vêm fazendo estudos e vêm sendo referências para outros estudiosos, como eu venho estudando, como o Quijano, como o Boaventura, né? Como Menezes, como a Walsh. Nós temos inúmeros hoje estudiosos, inclusive a minha orientadora no meu doutorado, né, a Suzane Cassiani, que ela vem estudando, é professora da Universidade Federal, e eu leio muito trabalho sobre ela para pensar, e eu falo para vocês que é uma reconstrução muito grande na nossa cabeça, que a gente vem sendo educado durante anos com essa visão do colonizador. Então, o objetivo realmente é pensar. E isso foi uma estratégia dos povos europeus. Os europeus acabaram querendo, claro, dominar grande parte do mundo e assim acabam criando estratégias para ter a dominação. O que os autores vão trabalhar muito sobre, né, esse processo colonial, o primeiro é a questão do colonialismo do poder. Tá, Marcelo, o que seria o colonialismo do poder? Os europeus criam uma teoria que eles eram seres superiores. A teoria que depois, né, é desenvolvida como a teoria da eugenia, como se o grupo, né, étnico, que é denominado a raça branca, como se fossem seres superiores, e todos os outros povos nativos. Eles justificavam, quando chegavam num território que eles iam colonizar, que eles eram evoluídos e que os outros eram incivilizados. Isso acaba criando, né, uma dominação, é por isso que é o colonialismo do poder. E toda essa estratégia que ela é feita pelos colonizadores, eles acabam desumanizando vidas. Então eram inferiores, né? Então eles matavam, eles violentavam, eles estupravam, eles sequestravam. Olha, chegaram no continente africano, consideraram incivilizados, roubaram as suas riquezas e ainda capturaram pessoas, depois comercializavam essas pessoas como mercadorias. E levaram para vários territórios, como no Brasil, né? Nós temos aí milhões de pessoas que foram trazidas da África nessa condição de escravos. Então, esse objetivo, primeiro, do colonialismo do poder é isso. É uma estratégia que foi feita pelos colonizadores, os europeus, que quem depois escreveram grande parte da história, que nós estudamos nos livros e até hoje a gente estuda assim. Uma outra teoria do colonialismo é o colonialismo do saber. Então, grande parte dos conceitos, né, da ciência, do conhecimento que é produzido pelos povos nativos, ele é descartado, ele é considerado um conhecimento inferior. O que vale é o conhecimento do europeu, que é um ser evoluído. O conhecimento produzido lá pelos povos nativos não serve de nada. O que a gente tem que perceber é que grande parte, por exemplo, dos remédios que foram depois levados para o laboratório serem produzidos, eles foram, né, produzidos e feitos, e o indício para se produzir aquilo foi através do contato com grande parte desses povos indígenas. Então, um outro exemplo bem prático, na ciência, na matemática. Os europeus, como seres evoluídos, dominadores do mundo, utilizam os números árabes que a gente usa. Por que eles não usam romanos? Mas eles não acabam difundindo todo esse conhecimento que é produzido, sim, por povos que por eles eram considerados povos inferiores. O próprio número zero. Então nós temos vários conceitos que a história não contou para as pessoas, né? Hoje, claro, que através de grupos que foram trabalhando e contando a história numa outra visão, nos faz pensar. Então essa questão do saber, o conhecimento que é produzido, eles acabam achando que o conhecimento europeu ele é mais evoluído. E o outro é a colonialidade do ser. Então eles acabam determinando que o homem hétero, branco, é o ser dominante e mais evoluído. Todos os outros grupos, sejam as mulheres, né, sejam outros grupos étnicos indígenas, o negro, seja a questão do gênero,
são a minoria e são inferiores. Isso hoje vem sendo propagado muito, a gente tem que ter muito cuidado. E não tem nada a ver com ideologia política. Não estou querendo falar de ideologia política, qual é a sua visão de mundo. O que a gente tem que perceber é que não existe raça, existe a espécie humana. E se você estudou um pouco de geografia e teve um professor que trabalhou isso na sua mente, de falar que as nossas características estão muito ligadas assim, aonde nós, o nosso grupo, nossos ancestrais ou nós moramos, nós nos adaptamos ao ambiente. Então é só você lembrar, quando você vai para a praia muito, você tem a pele um pouco mais bronzeada. Então, claro que os povos entre os próprios não têm maior incidência solar, são povos que têm a pele mais escura. Como tinham facilidade do alimento, pensa bem, facilidade, não tinham que desenvolver grandes técnicas mirabolantes para poder ter acesso a isso. Enquanto os povos lá da região mais fria, que ficavam mais trancados, protegendo do frio, eles tinham sim que inventar cada vez mais coisas para poder sobreviverem. Assim, grandes tecnologias vão sendo criadas. O homem ele foi migrando e ele vai migrando e vai se adaptando sim aonde ele está, aonde ele chega para sobreviver. Então, toda essa teoria que foi criada e é repassada de dominação dos povos europeus, e não estou querendo falar que quem é descendente europeu, né? Eu estou falando dos povos que começaram toda essa história que vem sendo repetida e perpetuada como fosse a única verdade. Isso é representado até na religião, isso é representado na política hoje em dia. Isso fica muito evidente quando nós temos um processo migratório que chega numa região e gera uma xenofobia. Então, tudo que vem acontecendo e esse grupo, né, que é um movimento que acabou assumindo o ato, né, de tacar fogo na história de Borba Gato, e eu falo para vocês que isso não é um movimento isolado, isso acontece em grandes partes do mundo, inclusive nos países africanos. Eu faço um estudo na Guiné-Bissau e lá eles tiraram todas as estátuas que foram criadas pelos portugueses e colocaram no seu país como se fossem heróis. Foi retirado todas e colocaram os heróis nacionais. No Brasil ainda existe uma certa resistência, as pessoas chegam numa estátua, bate, né? Eu, por exemplo, estudei muito sobre os bandeirantes como se fossem heróis, imagine que você também. E o objetivo aqui é apenas fazer você pensar. Você não precisa concordar comigo, quero que você pense. Então, o motivo da queima é por isso, porque os bandeirantes Borba Gato, né? Não só aqui no Brasil, esse movimento acontece na América Latina de um modo geral, em outras partes do mundo, que as pessoas começam a pensar, qual é o sentido? O que aquela pessoa fez para merecer uma estátua? O que ela fez de importante? Ela queimou milhões de indígenas, ela matou inúmeras pessoas e ela mereceu uma estátua. Então nos faz pensar. Então é por isso eu quero que você pense, e aí para poder embasar, eu trouxe a teoria da decolonialidade, né, que eu acho que você tem que ler um pouco mais. Não para você mudar de opinião, para você pensar. O objetivo dos vídeos do canal Geografia Irada é fazer você pensar, não querer manipular você. Ok? É óbvio que eu também concordo que os conhecimentos, o avanço da ciência também deve muito aos conhecimentos produzidos pelos europeus. Eu não estou querendo negar isso. Eu estou querendo apenas falar que todos temos a nossa contribuição para esse mundo. E devemos sim valorizar qualquer conhecimento que é produzido, desde, claro, provado cientificamente, a gente vai estudar, vai desenvolver. E não existe grupo mais, digamos, evoluído do que o outro. Existe um grupo que se adaptou, que desenvolveu para a sua sobrevivência. A gente deve, sim, grande parte da tecnologia, as câmeras, a internet, a globalização, tudo isso, certamente, a gente sabe que teve um poder, teve um papel importante para o avanço da medicina, da ciência, que acabou evoluindo para que a gente vivesse mais. Não podemos negar isso. Mas certamente de muitos problemas que acontecem em outras regiões teve interferência, como no continente africano, teve interferência sim do europeu que chegou lá, que desumanizou vidas, considerando seres superiores, que criam estratégias que quem estuda sociologia, quem estuda um pouco, né, de história, geografia, entende sobre tudo que eles fizeram, que hoje acaba, né, trazendo grandes problemas para aquela sociedade. Eu espero que eu tenha feito você pensar. Se você pensou, se você gostou, comente aqui. Se você não concordou, comente aqui.
O objetivo é sim você externar a sua opinião, você falar a sua opinião, né? A gente não vai virar inimigo porque você pensa diferente de mim. É isso que a gente tem que trabalhar hoje como seres humanos. Respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, e todos nós podemos mudar e evoluir, tanto eu como você. Até o próximo vídeo. Toda semana, não esqueça, se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos, para fazer pensar um pouquinho sobre tudo o que acontece no mundo, e tudo que acontece no mundo tem a ver com a geografia. Até mais!